Boa tarde, meu nome é Júlia Arabeque de Freitas e vou apresentar a pesquisa intitulada Estudo do efeito de altas temperaturas em elementos estruturais em aço via método de elementos finitos. Pesquisa realizada juntamente ao professor Gregório Vieira e Jefferson Moura. Durante a apresentação, serão desenvolvidos os seguintes tópicos: a justificativa e objetivos da pesquisa, metodologia, os resultados, a conclusão e, por fim, as referências utilizadas. A pesquisa iniciou com o questionamento da influência do método de resfriamento em elementos em aço em altas temperaturas, considerando o impacto que este estudo pode trazer para situações de incêndio no dia a dia. Assim, para melhor compreensão das consequências das ações térmicas sobre o aço, foram realizados ensaios nas peças estruturais em condições como a de caracterização do material, a temperatura ambiente e após o resfriamento, utilizando imersão em água e resfriamento sem interferência. Para validar o modelo constitutivo proposto, os resultados obtidos foram comparados com a análise numérica de elementos finitos. O projeto foi desenvolvido em duas frentes, sendo a primeira a realização de testes experimentais realizados em laboratório, com o objetivo de fornecer dados para a validação do modelo numérico, a segunda frente. Podemos observar nas imagens o forno elétrico, utilizado para simular as altas temperaturas, os termopares, utilizados para seguir a curva de aquecimento resultante dos 4 resistores instalados no interior do forno, e os 3 corpos de prova, que foram escolhidos para comparação dos resultados após o ensaio de caracterização do material. A quarta figura, por sua vez, exibe o modelo numérico estudado. Os testes experimentais foram desenvolvidos da seguinte maneira: foram utilizados 20 corpos de provas, divididos em 3 grupos, contendo 2 amostras cada. O primeiro grupo, denominado ensaio A, foi submetido diretamente ao ensaio de tração na máquina de caracterização de materiais. Os outros 2 grupos foram identificados e diferenciados entre os ensaios B e C, sendo submetidos ao aumento de temperatura no interior do forno antes da caracterização do material. Ambos diferenciam um do outro pelo método de resfriamento. Os corpos de prova do grupo B foram resfriados à temperatura ambiente, enquanto o grupo C foi imerso em água por 5 minutos após a exposição térmica. 3 termopares tipo K foram posicionados dentro do equipamento para seguir a curva de aquecimento proporcionado pelos 4 resistores dispostos dentro do forno elétrico. Para comparar os resultados, os grupos foram colocados dentro do forno assim que ele atingiu 250 graus Celsius, e a cronometragem foi iniciada quando atingiu 300 graus Celsius. Os tempos de exposição variaram em 10 minutos, de 5 minutos a 55 minutos de exposição. Para a comparação entre os grupos, escolhemos, devido à boa coleta de dados, os corpos de prova 17, 4 e 5. Assim, os resultados apresentados nas tabelas foram obtidos experimentalmente e analiticamente, cujas principais características utilizadas para a comparação foram o módulo de elasticidade, a tensão de escoamento e a deformação última. A primeira tabela exibe as propriedades do corpo de prova 17, que não foi exposto ao aumento de temperatura, enquanto a segunda tabela apresenta as propriedades dos corpos de prova 4 e 5, expostos ao aumento de temperatura e resfriados à temperatura ambiente e imersos em água, respectivamente. Já na segunda frente da pesquisa, foi utilizado o software Abaqus. Este programa é uma ferramenta muito importante, baseada no método dos elementos finitos, que pode ser utilizada na simulação de problemas de diversas naturezas, entre eles eventos dinâmicos, eletromagnéticos, térmicos e elétricos, por exemplo. No entanto, devido ao desafio de realizar a simulação sob efeito térmico, a modelagem numérica neste artigo foi realizada apenas incluindo a relação tensão-deformação obtida experimentalmente. O processo de simulação do Abaqus é realizado em 3 etapas: o pré-processamento, a simulação e o pós-processamento. O pré-processamento consiste em definir os dados de entrada do modelo físico. Nesta etapa, são definidas algumas condições iniciais, como a geometria do modelo, os materiais, as propriedades da seção, a montagem das peças, as condições de contorno e carregamento, a malha, entre outras condições. Cuidados especiais devem ser tomados com as unidades utilizadas e a sua compatibilidade, já que o software trabalha com unidades específicas. No caso deste trabalho, foram utilizadas as unidades Newton, milímetro e segundo. A simulação já é a etapa de resolução de problemas. Nesta etapa, é decidido o algoritmo de resolução a ser utilizado, que pode pertencer ao Abaqus Explicit
ou o Abacus Standard. A pesquisa do solver a ser utilizado dependerá do fenômeno a ser simulado. No caso deste artigo, optamos por trabalhar com um modelo implícito do método padrão, por ser uma simulação menos complexa. Por fim, o pós-processamento consiste na análise dos resultados da modelagem. O Abacus permite uma visão detalhada e diversificada, onde é possível analisar configurações deformadas, contornos, animações, gráficos, entre outros. Após definir a geometria da peça, as condições de contorno e carregamento foram aplicadas com uma pressão na face de 3 mm da região da mesa. No entanto, para obter resultados mais precisos, optou-se pelo método de controle de deslocamento, que consiste em aplicar a carga em apenas um ponto. Para isso, utilizamos a opção Interação. Foi criada a restrição de corpo rígido e foi utilizado um ponto de referência para aplicar todo o carregamento em uma face da região da mesa do corpo de prova, enquanto a extremidade oposta permaneceu fixa. Este método ajudou a reduzir os erros no modelo. Dessa forma, foi atribuído ao ponto de referência um deslocamento de 23 mm, de acordo com o deslocamento máximo obtido na curva de tensão-deformação do corpo de prova 17. Desta forma, a força obtida não foi coincidente com os passos de carga aplicados, mas sim com a força de reação que impede que este deslocamento aconteça. Quando o método de controle de deslocamento é adotado, o modelo adquire menor rigidez, o que o torna mais próximo da realidade. Ao validar um modelo, é importante verificar se é melhor aplicar o controle de força ou o controle de deslocamento, visto que há casos em que o controle de força aproxima mais o modelo da realidade, o que não foi o caso deste trabalho. Em seguida, a malha foi aplicada ao modelo, sempre tomando cuidado com o refinamento, para obter resultados precisos e o mais próximo possível dos resultados experimentais. A malha foi feita com 357 elementos e o tipo aplicado foi o C3D8R, que é considerado um dos melhores elementos do Abacus, tanto em termos de custo computacional quanto em termos de resultados, pois geralmente gera resultados satisfatórios. O refinamento utilizado na malha foi de 3 mm, o que foi considerado um bom tamanho, com base na comparação do resultado numérico com o resultado experimental. Finalizada a metodologia utilizada, apresentaremos os resultados obtidos. Ao analisar as curvas tensão-deformação dos 3 corpos de prova de cada grupo, observamos que apresentaram curvas muito características do material aço e com tensões muito próximas umas das outras, independente da temperatura enfrentada ou do modo de resfriamento. Assim, comparando o gráfico do corpo de prova 17, sem aquecimento, com os outros dois gráficos dos corpos de provas aquecidos, verificou-se que a uma temperatura de 350 graus Celsius, livre de carregamento durante o ensaio, o aço apresenta uma variação de tensão desprezível. Já na análise numérica, após o refinamento da malha e das condições de contorno, foi realizada a etapa do pós-processamento. Nesta etapa, foi possível analisar se os resultados obtidos eram precisos e se estavam de acordo com os resultados obtidos nos testes experimentais. Na análise da tensão obtida na modelagem, verificou-se que a tensão última, de 216 MPa, foi atingida, na região da menor seção. Comparando com o resultado obtido em laboratório, verificou-se que o modelo chegou à mesma tensão última. Com esse resultado, portanto, concluímos que o modelo numérico foi validado. Sabe-se que as estruturas de aço, sob efeito do aumento da temperatura, apresentam redução do módulo de elasticidade e da tensão de escoamento. No entanto, quão afetadas são essas propriedades e a qual temperatura? Essa foi a questão que delineou o objetivo deste trabalho, que consistiu em contribuir para o entendimento acadêmico das alterações nas propriedades do material aço sob a influência de altas temperaturas. Após a análise dos resultados experimentais, pôde-se concluir que a variação no comportamento do material na temperatura atingida e livre de cargas durante o ensaio foi desprezível. A maior limitação enfrentada foi a incapacidade estrutural do laboratório de realizar os ensaios de aquecimento e de tração simultaneamente. Assim, esta primeira parte da pesquisa limitou-se a realizar uma simulação numérica do ensaio de tração e encontrar um modelo numérico válido, que obtivesse resultados condizentes com a realidade. Assim, com o modelo calibrado a partir dos dados experimentais, a sequência de pesquisa consistirá em um estudo mais aprofundado do software Abacus e na sequência de simulação aplicando o comportamento termomecânico. Por fim, apresentamos as referências utilizadas para o nosso trabalho.
Muito obrigada!